Olá, eu sou Luciana Porto e hoje estamos começando mais um vídeo. Porém, hoje eu não vou contar a minha história. Eu vou contar a história de uma mulher que foi enganada por um alemão. Every single day, I'm gonna make something great. Há bastante tempo eu queria trazer vídeos como esse aqui pro canal, para trazer e mostrar para vocês outras histórias, pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória, desde quando eu iniciei a falar no Instagram sobre a minha vida e agora aqui no YouTube. Vocês não imaginam o quanto de pessoas que vieram também mostrar as suas histórias, o quanto de pessoas que vieram conversar comigo. E muitas vezes são histórias de pessoas que podem ajudar e salvar outras pessoas para que isso não aconteça. Como eu não tenho preparação, como eu não tenho formação para ajudar psicologicamente essas pessoas, a gente tenta nos aproximar e se amar cada dia mais, uma ajudando a outra. Então é por isso que eu vou iniciar aqui para trazer para vocês essas histórias. A minha meta e a minha pretensão é estar presente dessas pessoas, mas como estamos vivendo tudo isso, eu vou contar e vou ler essa primeira história para vocês. Infelizmente, essa não é uma história muito feliz. Na verdade, é uma história de enganação e que eu decidi trazer por autorização da pessoa, que durante a leitura eu vou usar um nome fictício, mas para que alertem outras pessoas também que têm aí esse sonho, até porque diariamente muitas mulheres recebem sim mensagens, convites e acabam caindo nesse mesmo tipo de coisa. E por isso eu achei importante alertar. A pessoa autorizou, é claro, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E decidi, inclusive, gravar para motivar e mostrar que ela não está sozinha. Porém, antes de tudo, eu gostaria que vocês tivessem muito cuidado nos comentários que vocês vão fazer, pois essa pessoa possivelmente vai ver esse vídeo. Então, quando a gente ler comentários do tipo que eu leio diariamente, se você não é preparada e se você não está psicologicamente bem para ler esse tipo de comentário, acaba ofendendo ainda mais. Então, quando você for comentar, pense muito bem antes e, claro, comentem coisas que ela possa se sentir acolhida e segura. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, porque geralmente esses vídeos vão aparecer para vocês todos os domingos. E aí vocês vão conhecer a minha história, mas também as de outras pessoas. Eu vou usar aí o nome dela de Cláudia para que vocês entendam a história. É importante trazer esse tema porque muita gente cria expectativas em alguns relacionamentos. Muita gente acaba aí entrando em aplicativos e nem 100% das histórias de relacionamento através de aplicativos é a melhor maneira. E existem diversas pessoas, diversos homens na internet hoje que buscam em mulheres brasileiras muito essa questão de tentar enganar com amor, com uma vida melhor. E essas pessoas acabam aí se enganando. A Cláudia, na sua infância, ela veio de uma família muito, por tudo que ela me passou, de uma família que tinha um poder aquisitivo muito bom. Então aí ela estudou em escolas particulares, ela sempre foi filha única, os pais se dedicaram de verdade para ela. E durante a infância dela, ela foi baliza, participou de vários eventos, sempre foi questionada, né, pelos postos como criança que ela era colocada por ser uma mulher negra, mas nunca deixou com que isso fizesse ela se abater. E aí, durante todo o processo da vida dela, com os pais dela, ela conseguiu cursar e conseguiu concluir o curso de enfermagem. E no período em que ela conheceu o seu esposo, que eu não quero chamar aqui de esposo, na verdade, porque o que ele fez com ela foi muito devastador. Ela tinha decidido iniciar o curso de medicina, inclusive. Porém, uma amiga alugava casa para estrangeiros e nunca tinha recebido um alemão. E precisava de alguém que traduzisse e que ajudasse ela naquele momento. E como ela falava alemão, ela foi convidada para estar ali com eles e para que ela fizesse toda a tradução da conversa, ajudasse a amiga em relação à melhor convivência com aquela pessoa que estava, inclusive, alugando a casa dela. Nesse período, ela disse que assim que chegou, já se encantou com ele. Que é muito comum, porque os homens alemães, eles são geralmente muito bonitos. E têm um poder
de fazer com que as mulheres se apaixonem, porque ele de fato é um tipo de homem padrão dos sonhos, homens estrangeiros em que muitas mulheres brasileiras sonham. E ela acabou naquele momento tendo aí um amor à primeira vista com ele, se apaixonou de verdade. Porém, ele já estava se envolvendo com uma outra menina que ela diz que, com toda certeza, era uma garota de programa, até porque via muitas questões financeiras. E vocês sabem que estrangeiros, quando eles vão pro Brasil, porque a moeda aqui é bem mais alta, e ele estava lá gastando e ela se aproveitando. E ela começou a conversar com ele, e ele passou, inclusive, para ela, que não estava gostando daquela atitude, e que tinha, inclusive, gostado muito dela, pela postura dela, pelo respeito em que ela tinha se passado diante de todas as pessoas. Foi aí que eles decidiram marcar um encontro, se conheceram melhor, sozinhos, sem estar naquela convivência ali devido ao trabalho. E nisso eles começaram a se aproximar, até que então ele ficou um pouco mais no Brasil, começaram um relacionamento. Ela apresentou ele para os pais dela e eles vieram para a Alemanha para morar. Ele era uma pessoa de um poder aquisitivo muito alto, juntos construíram aí, compraram casas, alugavam. Ela disse que fez diversas viagens com ele, era o casamento dos sonhos, acreditava. E ela já tinha, inclusive, aí um filho, né? Tido um filho com ele nesse período do casamento. E esse filho, inclusive, foi criado na educação alemã, junto com os avós dele, junto com o pai, inclusive. E para que vocês tenham noção, durante o processo do casamento da família feliz, o pai acabou se aproximando muito dele. Ela disse que tinha um casamento perfeito, o casamento dos sonhos com aquela pessoa estrangeira que muitas mulheres brasileiras sonham. Porém, de um tempo ou outro, ele mudou completamente. Começou a se afastar dela, começou a dizer que ela estava gorda, começou a dizer que ela não tinha mais o padrão que ele queria. E nisso, também começou a fazer algumas viagens onde ele dizia que era profissional e demorava bastante tempo. Não respondia, não falava para ela, não passava as informações de verdade o que ele estava fazendo naquelas viagens. E foi aí que ela começou a achar estranho pela mudança de atitude dele. Ele também começou muito a emagrecer, ter umas outras atitudes, e ela começou a desconfiar que ele estava usando drogas. E justamente foi isso que aconteceu. E ela me diz claramente em um dos seus e-mails desesperados que ela não acreditava mais que tudo aquilo que ela estava vivendo seria possível dar continuidade. E de fato não aconteceu. Ele estava sim envolvido com drogas e ela me disse que inclusive ele estava participando de alguns encontros, de algumas orgias, como a gente costuma dizer, voltados ao consumo de drogas e também voltado à questão do sexo. E nisso ele acabou se perdendo. E aí todas as vezes começava a agredir ela verbalmente, começava a agredir, né, com o poder, inclusive, do machismo, do relacionamento abusivo. E ela não estava acreditando naquilo. Foi aí que, infelizmente, o filho dela também se voltou contra ela, porque ele conseguiu colocar para o filho que o problema de tudo do relacionamento era ela. E o filho, inclusive, saiu da casa deles e foi morar com os avós. Tudo isso na Alemanha. Nesse processo, gente, ela disse que viu coisas absurdas, que viu a transformação do homem que ela sonhava, do homem que ela esperava, virar uma coisa psicopata em relação a ela. Ela começou a não mais entender aquilo tudo que ele passava para ela. Ele começou a enganar ela com essas viagens. E nessas viagens foi descobrindo várias outras coisas. E foi aí que um dia ela encontrou o seu computador. Viu o seu notebook aberto e começou a olhar algumas fotos. E ela me mandou algumas dessas fotos. E, gente, é uma coisa assim que você não consegue ver. O quanto é absurdo, a que ponto as pessoas chegam enquanto as pessoas mudam, né? São fotos aí de orgias que você não consegue imaginar o nível em que ele se encontrava nesses lugares e o nível em que as pessoas estavam ali também. E ela viu todo aquele relacionamento dela acabar e por água abaixo, aquele sonho. E ela, inclusive, nesse período aí de desespero, teve que pedir ajuda porque ficou sem nada. Ele começou a não mais ajudar ela. Ela não tinha mais como se manter.
Ela perdeu os pais dela, no Brasil ela não tinha mais ninguém. E uma coisa que é muito interessante, que as pessoas precisam saber, quando a gente está aqui, a gente acaba perdendo muito o vínculo com as pessoas do Brasil, pelo horário, pela vida que leva e por várias outras coisas, inclusive a distância. Então é muito importante, inclusive, quando vocês vierem morar fora, ou quando vocês conhecerem alguém que mora fora, mantenham o contato com essas pessoas, que não criem esse vínculo. E ela, inclusive, como sempre foi muito sozinha, sempre cuidou muito dos pais, ela não tinha um número alto de amigos. E aí acabou perdendo os contatos, até porque hoje ela já tem uma idade maior do que os 40 anos aí, então quem era amigo dela, e isso eu tô falando aí de 10, 15, 20 anos morando fora do Brasil, então infelizmente ela não tinha a quem pedir ajuda, estava de fato se sentindo sozinha e pediu ajuda do governo. E o governo manteve a ajuda, conseguiu ajudar. Nesse período, ela perdeu os cabelos, né, por ansiedade, por tudo que ela sofreu. E aí começou a usar peruca para tentar se sentir melhor, mas não estava conseguindo. E o marido começou, inclusive, a colocar isso contra ela, né? Que estava deixando, que estava vivendo essa nova vida por conta da aparência dela. Então ela, como mulher, acabou aí se perdendo em meio a isso. Sofreu e sofre diversas situações psicológicas que fazem com que dia após dia ela não se reconheça mais, ela não se ame mais. E acabou que chegou a um ponto, inclusive, dela ser protegida, pedir proteção do governo alemão a respeito dele, porque ele estava no nível em que estava trazendo muitas coisas para casa, estava trazendo muitas situações em que ela não queria viver aquilo. Desesperada, sem ninguém, não tinha ajuda de ninguém. O filho, inclusive, não queria mais ter contato com ela. Então, isso tudo foi as histórias que ela me passou, isso tudo foram as situações em que ela me passou. Mas o que eu quero passar, de fato, para vocês, nessa história de hoje, é sobre, justamente, a presença e a aceitação e a confiança que muitas mulheres têm em homens estrangeiros. Muita gente me pergunta, muita gente me manda foto porque recebeu um convite lá no Facebook, ou recebeu um convite, está conversando com uma pessoa no Instagram, ou qualquer outro aplicativo em que as pessoas se relacionam. E muita gente se sente encantada com eles, porque de fato é um dom que eles têm em encantar, em presenciar, em estar com as pessoas. Mas inclusive eles se aproveitam disso, aproveitam desse dom que eles possuem para conseguir chegar até você e obter tudo aquilo que ele quer. Muitas vezes existem algumas mulheres que existem em situações, inclusive, deles pedirem dinheiro porque está passando por uma situação, mas que possivelmente tudo vai se resolver e que está conseguindo resolver e que precisa desse dinheiro e que se quiser pagar a passagem leva. E a gente tem vários exemplos aí de mulheres que vêm do Brasil para cá, não conseguem voltar, se mantêm em cárcere de privado em países que são mais rígidos. Então fiquem muito atentas. Essa história hoje serve como aprendizado pra gente. Que de fato a gente precisa manter os vínculos, que de fato a gente precisa conversar. E que nem todos eles são perfeitamente corretos. E a mulher em si acaba levando isso pra vida, acaba sofrendo com isso. E durante muito tempo consegue e entra aí no desespero sem fim. Então hoje eu trouxe essa história para que vocês conheçam, para que vocês vejam essa realidade e para que vocês fiquem muito atentas e que muitas vezes os homens dos sonhos não estão aqui e eles usam inclusive isso para conquistar e conseguir que mulheres venham para cá e eles consigam manipular essas mulheres para fazerem coisas absurdas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.